Magia na era TikTok. Olá pessoas, meu nome é Nino Denani, eu tenho esse canal aqui para ajudar vocês a seguir a vida aí, né, a caminhar, a de repente abrir um pouco da percepção de vocês, abrir um pouco do intelecto para quem sabe caminhar de uma forma um pouco mais segura aí pelos meandros da vida, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da pós-verdade, né, que é a era que a gente está vivendo hoje, que é... depois eu explico. Mas antes de mais nada, eu vou usar o TikTok como ferramenta de argumentação aqui, tá? Então, se você não tem o TikTok e mora em Marte, depois você tenta dar uma olhada na internet o que está acontecendo para você saber do que eu vou falar, tá? Mas de qualquer forma, vamos pro tema. Bom, nos últimos anos, né, por assim dizer, a gente tem visto que a tecnologia está avançando para níveis e lugares que a gente nunca imaginou antes. Isso basicamente tem feito com que a conexão entre pessoas tenha sido facilitada. Então nós temos diversos tipos de redes sociais, por exemplo, que promovem o encontro entre pessoas. Facebook, Twitter, o próprio Instagram, aqui o YouTube, e tudo isso faz com que a gente tenha cada vez mais conteúdo sendo produzido, sendo divulgado. E a gente culmina na Ultimate Social Network, que é o tal do TikTok, né? Que é uma rede de vídeo curto, de videozinhos curtos, né? De até 3 minutos, onde as pessoas expõem todas as suas, enfim, aquela pataquada de todas, né? E não sei por que cargas d'água, a gente acabou se dividindo em grupos a partir do uso dessas redes. Então, dificilmente o grupo que você consegue montar dentro do Facebook vai se conversar, vai ser o mesmo grupo que está sendo montado dentro do TikTok ou dentro do YouTube, né? Aqui, por exemplo, no YouTube eu tô chegando a 60 mil inscritos, enquanto lá no Facebook eu tenho uma média de 15 mil, e ainda assim as pessoas não se conversam entre elas. No TikTok também tô chegando a 16 agora, e dificilmente essas pessoas vêm no meu canal do YouTube, o que faz com que a gente segregue muita coisa, né? A gente tá dividindo o público de acordo com a linguagem. A linguagem do TikTok é uma linguagem um pouco mais infantil, a gente tem mais crianças usando o TikTok, e isso faz com que várias coisas interessantes aconteçam, e é sobre isso que eu vou debater, trazer aqui para vocês como uma forma de preocupação, talvez até de alerta, pra gente bater um papo aí, né, e levar de conhecimento daqui pra frente. Antes de mais nada, eu só quero pedir pra você, aliás, que você clique aqui no joinha, se inscreve no canal. Se você gosta muito do que a gente tá fazendo, torne-se membro aqui e seja um #DemoninoOficial para ajudar o canal a crescer, me ajudar a fazer mais conteúdos, né, porque no final das contas eu também preciso pagar aluguel, eu também preciso comprar comida, e o membership aqui ajuda bastante, tá? E você também vai ter grupo de WhatsApp exclusivo, grupo de Discord para debate, para conversa, e acabamos virando uma grande família lá. Então, seja membro aqui para ajudar a gente, beleza? O que é essa era da pós-verdade? A pós-verdade é quando a gente passou, e aqui eu tô falando a gente como sociedade, tá? Nós mudamos o nosso pensamento geral para não busca da verdade, mas a busca da verdade que me cabe, que me concerne, ou aquela coisa que vocês devem tá enjoado de ouvir aí na internet, que é aquele negócio, né? É minha opinião, respeita. A Terra é plana, isso é minha opinião. Ou seja, a gente está numa era de pensamento onde a busca pela verdade real já não é tão mais importante. E eu não estou falando aqui que isso está certo ou que isso está errado, eu só estou falando que é o que está acontecendo, beleza? Tá muito difícil, por exemplo, a gente entrar em debates ou discussões em ambientes públicos exatamente por causa dessa questão da pós-verdade. A gente tem pessoas que debatem a respeito da eficácia da vacina, né, por conta de lendas que ouviram na internet e de situações que as pessoas acham que são factíveis, e tem aquele negócio do "é minha opinião" como uma espécie de chancela. O tempo todo a gente está entrando em debates desse nível, né? A partir de percepções colocadas por uma ou outra pessoa, e isso acaba trazendo certas consequências pra gente. E eu vou falar uma delas só para vocês terem uma ideia. Todo mundo sabe que eu sou ateu, certo? Eu tenho aqui, inclusive, um vídeo, o Mago Ateu, que tá aqui, que eu vou explicar o que é ser Mago Ateu, etc e tal. Só que aqui no YouTube já deu uma parada, mas agora, como eu entrei no TikTok, tem uma galera que fica groselhando comigo, né? Tem o pessoal, o cristão, que vem tentar encher meu saco para eu voltar a acreditar em Deus, mas também tem os ateus que vêm me encher o saco falando que eu não sou ateu. E aqui tem um grande perigo da pós-verdade. Por quê? Porque, em geral, as pessoas que fazem isso não têm ideia do que a palavra em si quer dizer, eles constroem uma opinião em cima dessa palavra,
e aí começa a julgar o resto a partir da opinião e não da verdade. Isso é uma era de pós-verdade, entendeu? A pessoa não se importa com a realidade, cria a sua própria e a partir daí começa-se a desenvolver grupos onde haverão embates a partir de verdades completamente relativas. E esse exemplo que eu dei do mago ateu é um deles. Se você, por exemplo, vai no Michaelis, no dicionário, procurar o que significa ateu, você vai ver que quer dizer que é aquela pessoa que não acredita em Deus ou que não tem reverência para com as religiões. Eu não acredito em Deus e também não tenho reverência para com as religiões. Logo, eu sou ateu. Mas aí algumas pessoas dão significados próprios para a palavra ateísmo, que muitas vezes se confunde com a palavra ceticismo, né? Ceticismo é aquele que não acredita em nada que não tenha provas cabíveis, provas físicas, materiais, para comprovar seu ponto de vista. Portanto, o cético também é ateu, porque Deus não tem prova, beleza? Só que o ateu não necessariamente é cético. Ele é cético para uma questão em específico, que é a questão da existência de Deus. Hoje em dia, principalmente no TikTok, criou-se uma comunidade ateísta de pessoas tão intolerantes quanto um cristão pode ser com outras pessoas. Ou seja, em geral, as pessoas que são ateístas, né, que estão defendendo o ateísmo no TikTok, por exemplo, são pessoas que fazem aquilo que todo ateu ou uma parte boa dos ateus geralmente condenam, que é sair da religião porque ficou chateadinho com Deus, só que aí assume o ateísmo como assumia a religião, negando tudo aquilo que é diferente dele, entende? Isso é a era de pós-verdade. Agora, vamos falar sobre isso aplicado à magia em particular, que é o meu campo de atuação. Eu sei que muita coisa aqui vocês podem olhar para mim e falar, Nino, isso é culpa dos magos. E eu vou falar que sim, é culpa nossa mesmo. A gente não sabe tudo, né? A gente quer estudar tudo para conhecer tudo e sermos pessoas sábias, não sei o que lá, mas nada indica que a gente obrigatoriamente chegue nesse ponto. Inclusive, a maioria de nós tem certeza que nós não chegaremos nesse ponto, embora nos esforcemos ao máximo para isso. Então, sim, podemos ter tomado atitudes erradas, como, por exemplo, segurar certas informações dentro dos seios mágicos em vez de expandi-las para o público normal e, ao mesmo tempo, deixarmos algumas informações saírem do círculo mágico e entrarem para o mundo normal, o que causa problemas de interpretação somados à era da pós-verdade. A gente tem tudo que eu quero, eu tenho. Essa musiquinha, assim como a lei da atração inteira, nada mais é do que uma corruptela, uma interpretação com orelha da nossa lei do mentalismo, né? Que não quer falar nada disso. O mentalismo não fala que se você pensar em alguma coisa, essa coisa vai se materializar na sua frente, etc e tal. Tem todo um outro caminho que, para vocês tentarem compreender a complexidade desse caminho, eu comecei a estudar neuropsicologia para entender o que é a bendita mente e as decorrências que esse negócio dá pra gente a partir de estudos da psicologia e da neurociência, né? E posso garantir para você, tem uma explicação muito legal para esse negócio que o pessoal inventou aí da lei do mentalismo, que eu vou falar para vocês no próximo vídeo, mas não é desse jeito que a gente imagina, que a gente entende essa lei aí louca deles. Não. Mas assim, tudo isso, essa confusão, essas informações que a gente deixou escapar do seio mágico para o populacho, que a gente sabe que não tem capacidade intelectiva de compreensão completa dessas coisas, e não é por nada, a gente não está aqui se colocando acima de ninguém, é simplesmente porque, em geral, a gente vai estudando tanto a respeito das coisas que certas coisas ficam no nosso normal. E quando a gente fala disso, não é obrigado que todo mundo seja também nesse normal. Assim como, por exemplo, quando eu tento entrar em roda de conversas com neurocientistas, embora eu esteja estudando isso, às vezes eu não atinjo o que os caras estão falando. Por quê? Porque eles são neurocientistas, estão há 10, 15 anos estudando isso, enquanto eu sou um bebê novinho começando a estudar isso agora, entende? Para eles o normal é para mim o avançado, e eu preciso entender isso, né? Quando a gente fala de algumas coisas, a gente joga pro populacho, é realmente esperado que as pessoas não entendam. Agora, não era esperado que as pessoas, em não entendendo, transformassem isso numa espécie de outra verdade a partir da sua opinião própria. Como, por exemplo, geralmente a galera faz com a história do faz o que tu queres, há de ser toda a lei. Essa frase tem uma aplicação bastante específica dentro da Telema, né, quando o Crowley sugeriu isso pra gente. Só que ela é uma frase muito impactante e que foi trazida para o mundo profano
E em geral as pessoas acham que faz o que tu queres a ser o todo da lei, dá licença para elas fazerem qualquer coisa. O que na verdade mas não é tudo. Você pode fazer qualquer coisa, mas nem tudo é lícito para você fazer, entendeu? Você pode fazer qualquer coisa, mas você não vai bater a cabeça na parede até se machucar, porque isso não tem nenhuma função dentro da sua verdadeira vontade. Você só vai se machucar. E nesse caso em particular, você precisa procurar um psicólogo e não fazer um rito de Telemann. Um outro exemplo bastante bacana, eu acho, é a lei do gênero, né, do hermetismo, que fala que tudo tem dois gêneros, tudo tem masculino e feminino, essas coisas todas, que geralmente as pessoas ou usam isso para falar a respeito de identidade de gênero, ou geralmente as pessoas falam isso para negar a identidade de gênero. Que assim, apesar de eu, Nino, ser hétero cis, eu tenho a parte feminina dentro de mim, então eu tenho que me liberar. Quando a gente não está falando nada disso, nós estamos falando de que existem energias ativas e energias passivas, e é só isso, que na teoria, ao longo da tradição, por algum motivo, costumou-se dentro da magia chamar masculino ativo de masculino e passivo de feminino. Mas a gente não está falando de nenhuma forma aqui de questões de gênero, de sexo, nem nada disso. É o jeito que a gente fala, é o símbolo que a gente usa, o símbolo que precisa de uma chave de decifração para você compreender. Em geral, essa chave de decifração não existe. Agora a gente chega finalmente no TikTok. O TikTok, como uma rede social de vídeos curtos, né, onde pessoas estão lá basicamente para o entretenimento, e isso é bastante visível a partir dos canais que estouram, né, os canais que têm bastante view, em contrapartida dos canais que flopam, a gente vai ver que pessoas cada vez mais precisam de apelo midiático para fazer as coisas funcionarem. Até porque produção de conteúdo para o TikTok é uma forma de ganhar a vida. Queira vocês ou não, tudo isso que a gente faz na internet, como por exemplo o trabalho no YouTube, as coisas de Facebook, de Instagram, tarará, tudo isso são formas da gente ganhar dinheiro. E a gente precisa estabelecer estratégias para que isso aconteça, né? Tem gente que usa estratégias apelativas, como por exemplo a sexualidade, o que não é condenável, cada um faz o que quiser com o seu corpo, assim como tem pessoas que têm uma estratégia um pouco mais lenta, como é o meu caso aqui, onde eu produzo vídeos um pouco mais densos, né, mais intensos, embora eu use um clickbait de vez em quando, mas a minha audiência é extremamente qualificada, né? Só entra aqui e permanece quem realmente gosta do conhecimento, quer aprender e debater. No TikTok, a gente precisa chamar a atenção de algum jeito. E não tem nada mais legal para chamar a atenção do que mostrar coisas fenomênicas, coisas maravilhosas, coisas que vão tirar você do mundo real e levar você para um mundo um pouquinho mais bonito, mais fácil, com gnomos num jardim dançando e sendo alimentados pela maçã. O TikTok, ele obriga a gente a isso. E aqui a gente tem esse problema da pós-verdade sendo colocado, que é uma das minhas funções, talvez, questionar. Imagina o seguinte, imagina que você tem uma situação na sua vida de impasse, né? Então você, por exemplo, trabalha numa empresa, né, trabalha lá 2 anos, tem seu salário fixo bonitinho, direitinho, já tem seu círculo de amizades lá, as pessoas já te conhecem e você recebe uma proposta nova de emprego. O que você vai fazer? Você vai entrar num impasse, né? Porque é uma proposta nova, de repente tem oportunidade de crescimento, aqui você já sabe que não tem, mas aqui você vai ter que começar de novo, aqui você já tem uma estrutura e você cai num impasse. A única coisa que você precisa fazer aqui é decidir. Coloca prós e os contras. E bola pra frente. Assume as responsabilidades dos acertos e dos erros, mas bola pra frente. Só que assumir as responsabilidades dos nossos erros é uma coisa que machuca muito a gente, porque a sociedade impôs pra gente que a gente não pode errar. Então a gente faz o possível para evitar o erro, inclusive entrar no TikTok para jogar tarô. Eu não tô aqui para discordar e nem para falar que você não deve jogar tarô, beleza? Todo mundo aqui que já tá um pouquinho mais velho sabe minha opinião a respeito. Eu, em particular, não gosto de jogos oraculares. Mas a grande situação é que você entrar no TikTok, numa ferramenta de entretenimento, para falar com uma pessoa que você não conhece a respeito de uma decisão que você tem que tomar, diz para mim que você tá mais preocupado em ter um aval do que realmente uma dica, uma situação, um hack da vida, ou qualquer coisa assim. Ou seja, você entra lá no Aprenda Magia, com a Prace fazendo o jogo do tarô sincero, e você fala, tem uma nova vaga de emprego, devo ir, ou tem um boy dando em cima de mim, devo pegar, ou
E eu tô falando isso porque acabou de acontecer essa coisa, né? Entrou um cara lá na live da Prace que tem um boy e ao mesmo tempo o cara quer pegar todo mundo. E ele entrou lá só pra perguntar pra Prace se ele ia pegar quem ele tava querendo e ia dar merda. Você sabe o que isso quer dizer? Que o cara não, ele tá cagando pra o que o tarô vai abrir. Ele só quer uma desculpa pra fazer o negócio, uma espécie de tapinha nas costas pra fazer a merda acontecer. Acontece que a gente tem a separação entre sagrado e profano dentro do mundo da magia, e esse sagrado aqui são pessoas que estudam pra caramba, e não estudam só o que vocês consideram magia, né? Estudam psicologia, filosofia, história, geografia, estuda o povo, para você entender que, por exemplo, essa informação não se dá. E aí a gente tende a agir com muito cuidado nisso, porque isso dá decorrências psicológicas futuras muito pesadas, né? Porque digamos que essa pessoa faça a besteira que ele quer fazer e o tarô falou para ele fazer, né? Automaticamente, cara, qualquer merda que der na vida dele, essa pessoa vai excluir a culpa de si, o que vai impedir com que ela aprenda com esse negócio e faça coisas mais legais. Eu não tô aqui falando que, tipo, ele namorar e ficar com uma outra pessoa tá errado, tá? E também não tô falando que tá certo. Inclusive eu falei na live, eu falei assim, olha, se você é assim, gosta de ficar com uma pessoa, mas também gosta de dar pra outra, por que você não entra num acordo com todo mundo, né? E aí você coloca as suas prioridades, você cresce, amadurece. Mas o que as pessoas querem não é crescer e amadurecer. As pessoas, na era da pós-verdade, na era da magia de TikTok, elas só querem mais do mesmo. Elas querem o mundo inteiro pra elas, sem que elas precisem fazer nenhum esforço. Você não precisa mudar para ter o mundo para você. É isso que todo mundo quer. Só que eu vou contar um negócio para você. Isso não acontece. E quanto mais tempo você demorar para perceber isso, pior vai ser para você. A vida não é fácil, não é para ser, porque tem um monte de pessoas iguaizinhas a você. Pasmem, sim, as pessoas são muito iguais umas às outras, tanto que Jung vai criar a história do arquétipo, que é exatamente uma espécie de símbolo que abarca um monte de coisas que se repetem nos povos. Nos povos, imagina entre pequenos grupos. Quando você começa a trabalhar com pessoas, e eu acho que a psicologia nasce a partir daí, você começa a estabelecer padrões de comportamento, porque as pessoas são muito iguais. Se você continuar fazendo as mesmas coisas que você faz, esperando um resultado diferente, você vai viver a sua vida inteira sem nada. E aqui eu tô falando uma coisa muito legal para você. Não é porque você trabalha achando que tá fazendo uma coisa legalzaça, eu trabalho bem pra caramba, que você efetivamente tá trabalhando bem. Por exemplo, não é porque você acha que você é um boy atraente, que é um cara que não sei o quê, porque você faz não sei o que lá da vida, que você efetivamente é. Você tem que mudar as posturas que você tem se você quiser resultados diferentes. E isso exige trabalho, isso exige pesquisa, isso exige intelecto, que é tudo que a pós-verdade não quer. Ela quer fortalecer sua opinião, né? Ela quer que você esteja certo independentemente do que você acha. Não é assim? Só que isso não funciona, né? Eu acho que é por isso que é tão impressionante para as pessoas quando, por exemplo, elas entram lá no Hermética, que é um dos cursos que eu ofereço, inclusive se você quiser, tá aqui, ó, conhecimentohermetista.com.br, e elas começam a aprender o que tá lá, a entrar naquele timeline e o mundo começa a mudar para elas. Na verdade, o hermético ele não é um coach, ou seja, ele não é um negócio que vai fortalecer você, no sentido de você tem que continuar fazendo isso. Ele vai te levar a fazer perguntas para você entender onde você está errando e entender quem é você. Porque se você não entende quem é você, você não vai para frente. Eu tava falando isso na live para esse boy, para um outro cara, na verdade, que ele falou assim, como que eu faço para ser mais atraente para as mulheres, né? E eu falei, cara, primeiro você tem que se entender. Para você, em se entendendo, usar um estilo que te corresponda, né? Eu tenho esse estilão aqui, tenho esse estilão tipo há mais de 10 anos, mas foi um estilo construído, né? Depois que eu me entendi como Nino Denani, eu me construí assim e venho melhorando o estilo desde então. Faz muito tempo que eu não uso uma camisa, por exemplo, só de camiseta, calça jeans e all-star, né? Eu venho me construindo. E isso tem a ver com se conhecer. O Hermética vai te ajudar bastante, então se você quiser, entra lá para você dar uma olhada, que tá bem bacana, tá? E tá com desconto esse mês até, hoje é dia 30, até amanhã, à meia-noite, tá? Nova Vida 30, você tem 30% de desconto para pegar lá, tá? É por isso que as pessoas acham tão incrível o negócio, exatamente por quê? Porque tá todo mundo, o mundo inteiro, a sociedade funcionando, querendo que você só justifique quem você é, querendo que você só fortaleça a sua opinião. Para quê? Porque assim você vai ser um tapado,
aí vai polarizar a política, aí vai polarizar, sei lá, a sociedade, vai polarizar não sei o quê, aí entra logo entra guerra de, né, rico contra pobre, de negro contra branco, de branco contra negro, de não sei o que lá. E aí a gente entra no caos instaurado de novo, onde os poderosos ficaram mais poderosos, porque geralmente quem lucra com essas coisas sempre são as pessoas mais ricas, né? E você vai ficar aí sendo esmagado e achando legal pagar R$6 no litro da gasolina, né? De qualquer forma, a gente não consegue mudar sem nos observar. E essa era do TikTok não permite isso, porque ela acostuma a gente com informações curtinhas, com informações superficiais, sem nenhum tipo de profundidade. E o mais engraçado, que na maioria das vezes as pessoas se contentam com isso. E aí se tornam especialistas de porra nenhuma, só que falando como se fossem, fortalecendo cada vez mais a sua verdade, porque assim ela encontra grupos que vão fortalecer cada vez mais a sua verdade. E isso vai tornar uma série de pessoas sendo guiadas por uma série de pessoas que, na verdade, são cegos guiando outros cegos. Eu não sei você, mas eu não gostaria de fazer parte desse manada. Eu acho que por hoje era isso, tá? Eu não vou mais aprofundar muito aqui, eu só queria... Foi um vídeo mais catártico, né? Por causa da live da Praise de hoje. Espero que vocês tenham uma ótima vida, que sejam pessoas melhores que vocês foram, tá? Se vocês gostaram muito do conteúdo, clique em joinha, se inscreve no canal, tornem-se membro, essas coisas todas, e eu te vejo lá dentro do Hermética pra gente bater papo a respeito disso, beleza? É isso. Beijo. Tchau.